Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa construção de uma API com Node.js, beleza? A gente está fazendo isso aqui nas últimas aulas, ao longo aí desse mini curso de Node.js, e hoje a gente vai ver algumas coisas muito importantes. Então, logo depois da vinheta, eu vou te mostrar tudo isso aqui que a gente vai abordar hoje. Vamos lá! Então vamos lá, gente. Ó, você viu que eu estou com esse aplicativo aqui aberto? Esse aplicativo se chama Insomnia. Insomnia. Dá uma olhada aqui, ó. O nome é Insomnia, beleza? Por quê? Ele é um aplicativo gratuito e que você vai achar facilmente jogando esse nome no Google, e eu recomendo que vocês baixem. Por quê? Ele é um aplicativo que vai ajudar muito a gente no teste dessas APIs que a gente vai construir. Tanto essa, quanto qualquer back-end, qualquer API dessas que se baseie em requisições HTTP, beleza? Que é o que a gente tem visto aí ao longo das últimas aulas, tá bom? Porque ele ajuda a gente a testar essas requisições HTTP. Até então, toda vez que a gente fazia uma requisição, toda vez que a gente queria testar ali uma estrutura que a gente criou, um endpoint que a gente criou, a gente fazia a requisição por meio do navegador. Só que tem um lance. Eu falei para você, algumas aulas atrás, que o navegador fazia requisições HTTP exclusivamente do tipo GET. E eu falei para você também que as requisições HTTP elas podem ter outros tipos, elas podem ter outros nomes, outras ações, outros verbos associados a ela. Se você lembrar bem, eu falei do GET, do POST, do PUT e do DELETE. Beleza? Tá, mas por que eu estou falando de tudo isso aqui agora? Porque até então, todo o caminho que a gente criou aqui no nosso sistema, ele era perfeitamente contemplado pelo GET, não é? Mas agora eu vou fazer outros caminhos. Caminhos de POST, PUT e DELETE, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, olha só. Eu vou criar aqui um novo endpoint. Endpoint esse, eu vou começar com o mais intuitivo, que é o seguinte. Eu quero criar um endpoint que me permita atualizar a minha tabela. Até porque você vai ver o seguinte, ó. Node watch, lembra disso, watch, para que você não tenha que ficar cancelando a aplicação e depois botando ela para rodar tudo de novo. Você agora pode só botar --watch e aí você bota o nome do arquivo principal aqui, que pra gente é o app.js, beleza? App.js, salvar ele aqui um segundinho, botar aqui Enter, ele começou a rodar aqui, tá bom, ele tá montando aqui, tudo certo. A gente vai simplesmente esperar. Mas a gente bota esse watch para isso, para toda vez que eu fizer uma atualização, ele já recarregar automaticamente a API e eu então não precisar fazer esse processo manualmente. Beleza? Então tá, apareceu aqui para mim, servidor rodando com sucesso. Olha só, eu aproveito então e te mostro como funciona o Insomnia. Aqui, ó, no Insomnia, eu vou clicar aqui e vou dizer que eu quero criar uma nova requisição. Então, eu cliquei aqui nesse maisinho, tá vendo? Maisinho aqui, HTTP request, aí ele já me dá aqui, ó, new request, né? Nova requisição. Aí aparece aqui, get. Get é o tipo da requisição que eu quero fazer? Para qual endereço? Aí eu vou botar aqui, http, localhost, 3000. Send. Fiz aqui a requisição, ele está fazendo aqui, e não conseguiu conectar com o servidor, porque não era 3.000, era 300. Ato falho, pessoal, mas é isso aqui. Isso aqui é o do ao vivo, né? Vamos lá. Ó, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. Você está vendo aqui a resposta, ela foi carregada aqui, beleza? Então você viu que você consegue fazer as requisições sem nenhum problema. Aqui o Insomnia, ele fornece toda a estrutura para que a gente faça essas requisições e possa verificar aqui o resultado delas sem nenhum problema. Inclusive, olha só, vamos supor que eu quisesse fazer uma requisição, mas que não fosse do tipo GET, ela fosse qualquer uma dessas outras. Olha só, tá aqui para mim, ele dá essa opção, beleza? E a opção é essa que eu não tinha quando eu estava fazendo requisições ali pelo navegador. O navegador faz só GET, beleza? O navegador ali, né, na barra de endereço, o que ele faz é GET, tá bom? Então, o Insomnia instalado, ele vai ser muito útil para a gente aqui nesse processo de testagem da API que a gente está construindo, beleza? Então, com isso aqui feito, agora o que eu quero fazer? Eu quero poder atualizar essa tabela, porque o Campeonato Brasileiro já está rolando. O Campeonato Brasileiro já está rolando, eu quero atualizar as informações do meu time, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um primeiro endpoint, app.put, beleza? E aí aqui,
Por que eu botei put? Porque se você lembrar bem, eu falei para vocês que o put vai ser a ação que eu vou utilizar, quando eu quiser alterar uma informação, tá bom? Então vai ser isso aqui. Quando eu quiser alterar uma informação, eu vou colocar a requisição, eu vou criar uma estrutura que atenda a requisição do tipo put, beleza? Requisição do tipo put. E aí, aqui especificamente falando do Campeonato Brasileiro, tem dois tipos de atualizações que a gente poderia fazer. Tem uma atualização porque uma partida aconteceu, e aí realmente uma partida sempre vai acontecer entre dois times, não é de um time só, não é uma partida de um time só, não é uma partida de 3 times, uma partida é sempre de 2 times. Então eu poderia fazer uma atualização sempre levando em consideração que eu vou receber 2 informações. Certo, isso aqui é uma das situações. A outra situação, já que essa situação realmente ela é plausível, né? Não existe uma partida de futebol de um só time, beleza? A não ser São Paulo em 2012, quando ganhou a Sul-Americana porque o adversário não voltou para jogar o segundo tempo, perdeu os WO. Mas aqui eu tô só lembrando aí de um passado esquisito. Aqui, o que eu tô falando é o seguinte: você pode fazer isso aqui, você pode fazer um esquema de atualização que leve em consideração que você vai sempre receber as informações dos 2 times que jogaram, beleza? E aí você faz uma atualização associada à partida, tudo bem, super válido. Ou a gente pode fazer uma atualização que atualize um time só. Ah, Daniel, mas quando é que só um time vai precisar ser atualizado e não 2? Então, acontecem algumas coisas esquisitas no Campeonato Brasileiro. Você talvez saiba, você talvez já tenha visto, você talvez lembre que às vezes o time é punido porque escalou um jogador irregular e perde ponto, ou o time é punido porque a torcida invadiu o campo para bater nos jogadores. Aí isso aí eles também perdem ponto. Então isso acontece. E aí, nesse caso, o time é punido, ele vai ter que ter os seus dados atualizados, sei lá, porque perdeu ponto, e isso a gente vai contemplar. Bom, e nessa situação a gente está contemplando um time só. Então ter um endpoint de um time que atualize as informações de um time só é super válido. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer a primeiro momento. Então eu disse aqui que vai ser um endpoint que atende requisições do tipo put. Ele vai atender barra 2 pontos. E aí aqui, ó, eu vou botar sigla que nem no get. Por quê? Porque eu vou identificar qual é o time cujos dados eu tenho que atualizar a partir desse parâmetro, beleza? E aí eu vou criar aqui, ó, um sistema de requisição. Aqui eu vou botar até req-res, tá? Que é de requisição e resposta, obviamente, mas é só para acostumar vocês com a ideia de que esses nomes aqui, ou de relembrar vocês que esses nomes aqui é a gente que coloca. Eu botei requisição e resposta porque são requisições e respostas, mas eu podia ter batizado de req-res, eu podia ter batizado de banana e maçã. O lance é, a gente escolhe palavras que descrevem bem o que eles são, certo? Tá bom. Com isso entendido, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a estrutura que me permite atualizar os dados do time. Se você lembrar bem, olha só, a gente tem aqui os dados do time, tabela.js, tem a tabela inteira, e aí tem aqui objetos que correspondem a cada um dos times, certo? Tá bom. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa tabela aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, time selecionado, beleza? Vou criar uma variável time selecionado que vai corresponder ao quê? Tabela 2024.find, ache um time X, tá bom? Eu vou chamar até um time T, né? Porque T, sei lá, T de time, né? Ou ache um time T, tal que esse time tenha a sigla igual à sigla que me foi informada aqui, tá bom? E se você lembrar bem, como é que eu pego essa sigla que me foi informada aqui? Olha só. Como é que eu pego essa sigla que me foi informada aqui? Eu venho aqui e busco ela desse requisição.params.sigla, beleza? Aqui no caso, se você lembrar bem da última vez que eu fiz isso, eu ainda botei tudo em maiúscula para garantir que não vai ter erro. Assim, se o cara me passar em minúscula, eu ainda vou conseguir comparar e, opa, tá igualzinho sim. Porque se você lembrar bem, é só ver as siglas aqui com maiúscula, tá bom? Então eu faço isso aqui para o usuário, quando mandar a requisição, para quem mandar a requisição para minha API, não tem que se preocupar com isso. Então essa linha vai ser exatamente a mesma, tá? Então, eu vou pegar essa linha aqui, eu até copiei para facilitar, só para você não ter que perder esse tempo me vendo escrever esse código aqui, mas é o mesmo código, tá? Sigla informada, eu peguei esse parâmetro aqui. Ele vem da params.sigla, que é uma informação que existe dentro desse objeto aqui, requisição, que aqui dentro se chama rec, né? Então, deixa eu até atualizar, rec.params.sigla, to uppercase, tá? Significa que eu simplesmente joguei tudo para maiúsculo. Então, se o cara botou
CAM de Atlético Mineiro em minúsculo, ou CAM tudo em maiúsculo, não tem problema. Quando eu for olhar, esse aqui vai estar tudo maiúsculo. Então, voltando aqui para o nosso find, eu estou querendo achar as informações do time, o objeto de um time que tem isso aqui, né? Que tem a sigla igual a essa sigla informada. Beleza. No momento que eu acho, e aí aqui, gente, nesse momento eu não vou me preocupar com alguns erros, não. Eu vou deixar essa preocupação com os erros lá ali para frente. Ela é super importante, a gente tem sempre que tratar esses erros, que garantir que quando vier uma informação errada, alguma coisa assim, que ela seja devidamente, seja devidamente lidado com essa situação. Mas aqui nesse momento eu não vou me preocupar com isso. Aqui nesse momento eu vou me preocupar só com a situação em que tudo foi informado corretamente, que a gente pode executar o procedimento correto. Time selecionado, beleza. Então agora, quando isso aqui dá certo, eu tenho aqui dentro desse objeto aqui, eu tenho dentro dessa variável, o objeto aqui do time. E aí o objeto aqui do time, beleza, ele tem, olha só, ele tem as informações aqui do time. Agora, da onde vêm as informações que eu tenho que atualizar? Essa é a pergunta. Da onde vêm as informações que eu tenho que atualizar? Bom, se você for ver, a gente tem aqui essas informações aqui para atualizar. Pontos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados e gols sofridos, saldo de gols, beleza? Tenho todas essas informações aqui. Tá, da onde vêm elas? Como é que elas vão chegar? Como é que eu vou receber essa informação aqui? Ah, não, dá mais 3 pontos para aquele time. Da onde vai vir essa informação? Então, lembra que eu te falei que tem requisições de vários tipos diferentes? Beleza. Se uma requisição for do tipo get, a gente faz só isso aqui, né? A gente bota o endereço aqui, tudo certo, e o get pronto, ele resolve. Tá. Se uma requisição for de qualquer outro tipo que não get, então, por exemplo, aqui no meu caso é um put, eu tenho outra informação que eu posso passar na requisição, que é o chamado corpo da requisição. Tá vendo? Corpo da requisição, que aqui está expressado aqui, ó, por esse campo body aqui, tá vendo? Body. Body é corpo em inglês. E eu vou escolher aqui, ó, clicar nessa seta e vou dizer que eu vou passar um JSON, tá bom? JSON, que é essa anotação de objeto de JavaScript. Eu vou botar aqui, ó, JSON. Vou abrir aqui, então, abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou fazer uma associação de nome do campo que eu quero que tenha o valor atualizado, pontos, por exemplo, e o valor que eu quero que esse campo tenha. Tá bom? Então, ó, bote 3 pontos aqui, beleza? Eu estou mandando essa informação. Então, a minha requisição agora, ela tem uma informação adicional, que é o corpo da requisição. Que é o quê? Isso aqui, beleza? Tá. Pra gente, bom, vou botar aqui o endereço que a gente estava construindo ali. O endereço que a gente estava construindo era o seguinte, localhost 2.3000 barra, e aí agora vinha a sigla do time. E aí vamos supor que eu quero dar 3 pontos para o Atlético Mineiro mesmo. Beleza? Tá bom. Agora, vamos lá. Como é que isso aqui acontece? Bom, antes de mais nada, eu vou colocar aqui um recursozinho do próprio Express, beleza? Eu vou botar aqui, ó, app.use express.json. Beleza? Express.json. No momento que eu coloco isso aqui, eu estou dizendo, Express, veja o corpo ali das requisições que chegar aqui pra gente como um JSON, tá bom? Pega isso aqui, pega esse JSON e trata ele e prepara ele para que a gente possa usar essas informações como informações normais de JavaScript. Beleza? É isso que está acontecendo. Então, bota essa informação aqui e ela logo aqui no início, tá? Isso é importante porque ele lê isso aqui de cima para baixo. Então, bota isso aqui logo no início e ele vai me permitir lidar com essas informações que eu vou mandar na requisição. Então, agora, eu vou te mandar uma coisa. Eu vou te mostrar uma coisa. Olha só. Eu botei isso aqui, essa estrutura está pela metade. Agora, eu vou fazer o seguinte. Console.log o objeto requisição, tá? Objeto requisição. Só que o objeto de requisição ele é muito grande, ele tem muitas informações diferentes, ele tem todas as informações acerca da requisição aqui dentro desse objeto. Eu quero pegar um campo específico, então eu já vou assim adiantar aqui o processo. Esse campo aqui, body, beleza? Eu vou mandar ele escrever nesse terminal aqui qual é o corpo da requisição que chegou. E aí, não só isso, mas deixa eu fazer o seguinte. Eu vou botar aqui uma resposta, tá? Só para encerrar o ciclo, né? Já que esse endpoint ele vai ser acionado quando houver uma requisição, eu vou mandar uma resposta, ainda que seja uma resposta temporária, tá bom? Só para que encerre o ciclo de requisição e resposta. Beleza? Então, isso aqui, a minha resposta vai ser, bom, o próprio request.body.
beleza? O próprio request.body, tá? E aí, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero que você veja ele sendo executado aqui, e olha só, tá aqui. Esse é o próprio request.body. Então, basicamente, por que eu fiz tudo isso aqui? Na verdade, porque eu não queria que você só confiasse em mim. Eu queria te mostrar que essas informações que a gente está passando do corpo da requisição, elas podem ser acessadas por meio dessa informação aqui, request.body. Beleza? Então, é isso aqui que eu quero fazer. E aí agora, bom, você viu aqui, né? Eu passei pontos. Eu só passei os pontos. Era tudo que eu queria atualizar. Mas se você lembrar bem, essa estrutura tem vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Tá? Lembrando que num JSON, tá? Num JSON, as chaves, elas estão entre aspas, tá bom? Elas estão entre aspas, e aí os valores, eles não estão só quando são um número, né? Se for um texto, você vai ter chave entre aspas também. Beleza? Então, vou botar aqui, ó, todas as chaves aqui do meu objeto, entre aspas. Chave é o nome do campo, né, gente? Tá aqui. Pronto. Salvei aqui. Deixa eu tirar essa última vírgula, que essa última vírgula aqui não existe. E aí, tá. Eu estou enviando isso tudo aqui. E aí, bom, você viu, mas até agora esse endpoint ainda não está fazendo nada. Eu só estou te mostrando como acessar essas informações que eu estou enviando junto da requisição. Beleza. O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que eu podia estar atualizando, eu podia atualizar só alguns, ou eu podia atualizar todos os campos. E aí o que eu vou fazer? Qual vai ser o meu jeito de atualizar isso aqui e de forma dinâmica, né? De forma, bom, identificando-se quais são os campos que têm que ser atualizados, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e olha só que bacana. Eu vou pegar e eu vou identificar quais foram as chaves que foram mandadas para mim. Por exemplo, se eu quisesse aqui só atualizar isso aqui, ó, vitórias, vou botar aqui 1. Eu não tenho que atualizar empates e derrotas, porque não teve nenhuma atualização, ele venceu, né? O Atlético Mineiro venceu aqui, que é quem eu estou atualizando. Gols marcados 2, gols sofridos 1, saldo de gols 1, tá bom? Opa, aqui é 1, beleza? Tá aqui, enviei só esses campos aqui. O que eu quero fazer? Eu quero pegar todos os campos desse objeto. Olha só, eu quero pegar todos os campos que estão nesse request.body. Então, olha assim. Aqui eu vou fazer o seguinte. Const campos, beleza? Campos que são os campos que você vai atualizar. Vai ser isso aqui. Object.keys. Keys são chaves em inglês. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou passar esse request.body. O que esse procedimento faz para mim? Esse procedimento me gera um array, me gera uma lista com todas as chaves desse objeto aqui, tá bom? Desse objeto que está aqui entre os parênteses. E é o request.body. Então aqui eu vou ter um array precisamente com todo mundo que deve ser atualizado, beleza? Com todo mundo que deve ser atualizado. Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, vou primeiro mostrar esse array aqui para você ver como é que eu fiz esse processo. Então, mais uma vez, fazer aqui a requisição só para disparar aquele processamento lá. Olha só, os campos que vão ser atualizados: pontos, vitórias, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Tá vendo? A gente tem aqui um array com todos os campos que devem ser atualizados. E agora? Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Eu vou fazer aqui um for, tá bom? For. Olha só. Campos, aqui, na verdade, let campo of campus, beleza? Deixa eu só tirar o som aqui, porque o Visual Studio Code, toda vez que ele vê um errinho, ele tá apitando, sendo que eu tô no meio da frase, então, no meio da instrução, então assim, não faz sentido ele ficar avaliando se ele tem erro no meio da instrução. For let campo of campus. O que isso aqui vai fazer? Ele vai percorrer esse for aqui, ele vai percorrer todo o meu array campos, beleza? Todo o meu array de campos aqui, com todos os campos aqui do meu objeto, e ele vai fazer o mesmo procedimento para cada um dos campos. E o campo em questão vai estar batizado como campo no singular, beleza? Foi isso que eu escrevi aqui, beleza? Mais uma vez, gente, eu só estou escolhendo nomes adequados. Aqui, no caso, campus é o array aqui em questão, tá? É o array aqui em questão. For, esse é o laço de repetição. E esse for, ele faz o seguinte, ele faz a mesma repetição para todos os elementos dentro de um array. Então essa é a estrutura. Aí eu crio uma variável temporária, que vai ser campo, e ela vai ter o valor aqui do objeto do campo da vez, beleza? Já que ele vai fazer o mesmo procedimento para cada um dos campos. Então vamos lá. Com isso tudo entendido, o
que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui request.body, beleza? Isso aqui dá todo aquele meu objeto. E aí, como é que eu faço para acessar um campo em particular do objeto? Eu tenho duas formas. Eu posso botar aqui ponto, aí o nome do campo, né? Eu poderia, sei lá, acessar pontos, né? Já que esse objeto tem esse campo pontos, beleza? Lembrando, gente, esse objeto é esse aqui, que eu enviei. Tem esse campo pontos aqui, tá certo? Eu poderia fazer alguma coisa dessa natureza, mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu poderia botar isso aqui, ó. Pontos, tá? E isso funciona. Eu também consigo acessar um campo de um objeto dessa forma aqui, com colchetes e aqui o nome do campo o nome do campo aqui dentro dos colchetes. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Por que isso aqui é relevante? Porque isso é perfeito para o que a gente quer fazer. É aqui, nesse objeto aqui, né? Request.body é esse objeto aqui. E é nesse objeto aqui que eu tenho os valores novos, né? Os valores que eu tenho que atualizar, certo? E o que vai acontecer? Eu tenho que pegar o meu time lá, ou no caso o Atlético Mineiro, botar aqui, ó, aqui. E eu tenho que atualizar cada um dos campos correspondentes, certo? Ele tem esses mesmos campos, ele tem pontos, vitórias, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu, sei lá, vamos supor que eu quero atualizar os pontos do Atlético Mineiro. Eu poderia fazer isso. Beleza. Pô, isso aqui funciona bem demais, isso aqui tá perfeito. Tá vendo? Porque eu estou pegando esse campo aqui no objeto que veio na requisição, request.body, aqui lá no campo pontos, e aí eu estou usando aquele campo pontos que veio na requisição para atualizar o campo pontos dentro do objeto do Atlético Mineiro. Tá, mas eu tenho que fazer isso para todos os campos que vieram na requisição, e não só o pontos. Então o que eu vou fazer? Por isso que eu tirei isso aqui, por isso que eu vou tirar isso aqui, e eu vou botar campo. Beleza? Campo. E aí é por isso que eu fiz essa estrutura de repetição, para que a cada repetição, a cada interação, ele vai pegando um campo um por um e aí vendo, opa, como é que está no corpo da requisição? Ah, esse é o valor atualizado, então deixa eu pegar e colocar o valor atualizado lá no meu objeto do Atlético Mineiro. Beleza? E aí, por fim, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou mandar aqui o status da minha requisição. O status da minha requisição eu vou botar aqui, ó, 200, tá? Vou botar 200 aqui temporariamente. E eu vou botar aqui, ó, send, beleza? Send. E aqui eu vou enviar o quê? Eu vou enviar o meu campo. Desculpa, campos não, gente. Eu vou enviar o time selecionado. Por quê? Porque essas aqui são as informações do Atlético Mineiro. E aí eu vou enviar as informações atualizadas do Atlético Mineiro para que quem fez a aquisição receba o objeto atualizado e veja, opa, então ele foi atualizado de fato. Tá bom? Olha só como é que isso aqui vai funcionar. Mais uma vez. Vamos rodar isso aqui e a gente vai ver. Send. E olha o que veio aqui de resposta para mim. Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro, né? Pontos 3, vitórias 1, empate 0, derrotas 1, gols marcados 2, gols sofridos 1, saldo de gols 1. Olha o que acabou de acontecer. Eu acabei de pegar o objeto aqui da requisição, né? Do corpo da requisição. Eu vi os campos que estavam presentes lá. Eu busquei os campos correspondentes no objeto ali do Atlético Mineiro. E eu fui atualizando um por um. Beleza? Então você acabou de ver aqui eu fazendo uma estrutura que me permite atualizar a informação aqui que estava registrada na minha tabela. Então, olha só, deixa eu até aproveitar aqui, criar uma nova requisição aqui no Insomnia. Aliás, isso aqui também é muito bom, gente, porque olha só, eu consigo criar várias requisições diferentes. Eu tenho aqui, essa aqui era a requisição que testava aquele put, aquela edição lá de informação. Ah, mas eu não quero perder também, aqui eu quero ter já preparado para mim um teste aqui pro get, né? Vou botar aqui, olha, até me sugeriu aqui, que beleza. Send, e olha só. Eu consegui aqui, ó, os dados do Atlético Mineiro aqui. 0, né? Assim, tudo perfeitinho. Beleza. Ah, não, eu queria ver os dados de todos os times. Eu queria ver toda a tabela. Send. Beleza, tá bom, tá aqui toda a tabela. Mas os dados do Atlético Mineiro estão aqui atualizados. Beleza? A gente acabou de fazer um novo endpoint, um endpoint, na verdade, que não trabalha com a base do GET, e a gente viu aqui o resultado, a gente viu aqui o nosso sistema podendo ser atualizado, beleza? É isso para essa aula, mas nas próximas aulas a gente vai terminar todos os endpoints e a gente tem que fazer as validações aqui, porque ele também não pode mandar informações erradas, beleza? A gente tem que cuidar das condições não ideais, tá bom? Isso aí é o que a gente tem pela nossa frente e eu vejo vocês na próxima aula. Então, até lá!